Olá, estudantes da Palavra de Deus, a paz do Senhor. Vamos continuar o nosso curso Consolidação da Fé e hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Esta é a 11ª aula de um total de 21. Então, bem-vindos a mais esta aula. Que o Deus de Israel te abençoe. Eu quero ler um texto que está em João 14, versos 16 e 17, proferidos pela boca do próprio Jesus, que disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Este assunto é muito importante, né? Nós já falamos da pessoa do Pai na nossa primeira lição. Já falamos da pessoa do Senhor Jesus Cristo e hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, porque é vital para a vida cristã, né? É definitivo para nós termos uma vida plena, uma vida espiritual completa, né? Que nós tenhamos compreensão da pessoa do Espírito Santo e nos relacionemos com ela, com esta pessoa, né, com o devido entendimento do Espírito Santo. E o texto, né, que fala que Jesus nos enviará um Consolador que estará conosco todos os dias. Essa palavra Consolador vem do grego, significa parácletos, que é uma palavra usada para advogado. É a figura de um advogado que está no tribunal junto com o seu cliente defendendo-o. Então é muito interessante como que Deus usa essa figura, né, do advogado, aquele que defende o criminoso muitas vezes, né, ou defende o acusado, melhor dizendo, né? Das acusações que são feitas contra ele. E o Espírito Santo é o nosso advogado, portanto, o nosso paráclito, né? E a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa, e isso tem sido muito atacado pelas seitas heréticas, negando, né, portanto, a personalidade do Espírito Santo. Até convém aqui fazer uma pequena explanação sobre estas três pessoas, né? O Pai, que é chamado de Jeová na tradução para o português, né, que vem do Yahvé, que também é chamado de Adonai, né, Senhor, mas o nome de Deus é Yahvé, né? O Filho, que se chama Jesus, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Esta palavra Trindade não existe na Bíblia, né? Como também a Bíblia não existe a palavra Bíblia na Bíblia. Mas são termos devidamente usados para descrever fatos, realidades, que nada em nada compromete a doutrina verdadeira, né? Então não tem problema você chamar Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Trindade, porque significa três em um, triunidade, né? Uma unidade que subsiste em três, é uma unidade composta. Todas as vezes que no Velho Testamento a palavra Deus está mencionada na união dos três, né?
A palavra usada é echad, né? Que significa unidade composta e não unidade absoluta. É aquela palavra um cacho de uva, um cacho de banana, né? Uma família. Então, esta palavra ela é usada para descrever unidade composta, tá bom? E Deus é uma unidade composta. Existem unidades absolutas e existem unidades compostas, tá? É muito importante explicar isso, irmãos, para você receber uma estrutura de doutrina, né? Para que você não seja enganado, tá bom? E Deus, portanto, não é um Deus de três cabeças. Ele é um no sentido de governo, né? Ele é um no sentido de que é o conjunto dos três, né? É um conjunto, tá? Deus é um só, no sentido de que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a divindade, né? Não existe mais ninguém. Assim como o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário formam o nosso governo, um governo, né, da nação, assim como o ovo tem casca clara e gema, mas é um ovo, assim como o triângulo tem três pontas, mas é um triângulo, o nosso Deus é um só, tá bom? Os três juntos, né, forma o nosso Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, têm personalidades distintas, né? Mas os três juntos formam o único Deus, né? O Deus verdadeiro. Então, isto é a triunidade, né? Está bem expressa no batismo de Jesus, por exemplo. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que desceu do céu o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. Jesus estava ali recebendo o Espírito Santo e o Pai falou do céu: "Este é o meu Filho amado em quem me alegro". Então aí houve uma manifestação distinta das três pessoas, né? Também é muito importante entender que o Espírito Santo é divino. Muitas seitas e heresias têm negado a divindade do Espírito Santo, né? Além de negar que ele é uma pessoa, né? Que ele tem uma personalidade, e a Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo tem uma personalidade, ele é uma pessoa, porque a Bíblia diz que ele intercede, que ele fala, que ele escolhe os seus enviados, como escolheu o apóstolo Paulo em Atos 13, versos 1 e 2, que o Espírito Santo chora, que o Espírito Santo geme, que o Espírito Santo batiza. Então há uma série de atribuições que só uma pessoa pode fazer e manifestar, que são atribuídas à pessoa do Espírito Santo, né? Então, sem dúvida, ele é uma pessoa, ele é uma personalidade. Amém? Outra coisa importante, então, que eu ia falando é que o Espírito Santo é divino. Por exemplo, em Atos 5, 3 a 4, quando Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos com uma falsa oferta, o apóstolo Pedro disse para eles: "Vocês não mentiram a homens, mas a Deus, né? Porque tentastes enganar o Espírito Santo? Vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus." Então, neste texto, por exemplo, o apóstolo Pedro está chamando o Espírito Santo de Deus, e há tantos outros que eu não tenho tempo de discorrer aqui, né? Mas se você buscar na internet a divindade do Espírito Santo, você vai ver quantos textos provam a divindade do Espírito Santo. Porque ele é eterno, porque ele é onisciente, porque ele é onipresente, não é?
Agora, uma das coisas que as pessoas perguntam, né, é como pode eles serem iguais em poder, em eternidade, em sabedoria e etc. Quem é maior? Há uma hierarquia dentro da Trindade, sem dúvida. Não é? O Filho se sujeita ao Pai e o Espírito Santo também se sujeita ao Pai. Jesus glorifica o Pai, o Espírito Santo também glorifica o Pai. E então há uma hierarquia, há uma escala, né, de ordem, né? E o Espírito Santo se sujeita à vontade do Pai, como Jesus também se sujeita à vontade do Pai. Mas eles são de uma mesma natureza, não tem princípio e não tem fim, não tem explicação, né? Então são pessoas divinas, ok? Aleluia. Eu quero então continuar nesse terceiro ponto. Vamos repetir? Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo, o Espírito Santo é divino, tá bom? O Espírito Santo é divino, tá? E em terceiro lugar, o Espírito Santo é um dom de Deus. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui. Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados todos vocês em o nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam cancelados e vocês recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós, os vossos filhos e todos os que estão longe, e todos os que o Senhor chamar. Então o Espírito Santo é um dom de Deus a todos os crentes, é um presente de Deus a todos os crentes. Quando alguém crê em Jesus e o recebe como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa, transmitindo para esta pessoa a vida espiritual, tá bom? Outra coisa, não confundam o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. O seu espírito faz parte da sua personalidade. Você também é trino, você tem espírito, né? Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. É corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, tá bom? Então você também é trino, tá? O seu espírito relaciona com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus comunica com o seu espírito, que é recriado, que está morto, inativo, quando você não é um servo de Deus, não é nascido de novo, não converteu a Cristo. Mas depois de convertido, a Bíblia fala que você nasce no Espírito. Então, o seu espírito próprio é vivificado, tá bom? E você passa a se relacionar no Espírito com o Espírito de Deus, porque o Espírito comunica com o Espírito, tá bom? Aleluia. Então, em quarto lugar, o Espírito Santo, né, tem uma obra na terra. Ele é a pessoa divina que trabalha mais frequentemente na presente dispensação. Dispensação é um período, tá bom? E nós estamos na dispensação da graça, tá? E no Velho Testamento houve uma maior manifestação de Deus Pai, Yahvé, ainda que ele usava e manifestava Jesus algumas vezes, né? Há várias ocasiões que Jesus se manifestou no Velho Testamento. Não como Jesus, mas claramente ele era o Filho de Deus, né? E às vezes algumas ocasiões em que no Velho Testamento está o anjo do Senhor, com letra maiúscula, se refere ao próprio Jesus, tá? O Espírito Santo também atuou no Velho Testamento. A Trindade manifestou na criação, quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Quer dizer, houve alguém que ajudou o pai a fazer o homem, né? E do mesmo nível dele, alguém que podia trabalhar junto com ele nesse projeto, né? Façamos. Então era o Filho e o Espírito Santo, com certeza, mais uma prova da triunidade de Deus, tá? E a obra que o Espírito Santo tem para fazer, não é? Ele faz uma obra hoje, né? Na vida da igreja e na vida do crente individualmente, tá bom? Então, a obra do Espírito Santo na vida pessoal de cada crente, e aí ele, em primeiro lugar, não é? Essa quarto tópico, a obra do Espírito Santo, número 1, na vida pessoal do crente. E letra A do número 1, ele testifica com o nosso espírito pessoalmente. E diz 1 João, ou melhor, Romanos 8:16. O próprio Espírito, está falando do Espírito de Deus, e toda vez que você vê na Bíblia o Espírito escrito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus, tá? E com letra minúscula está se referindo ao nosso espírito. Então aqui, né, está dizendo, o próprio Espírito, que é o de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Tá? Então há um testificar do Espírito, tá bom? O Espírito Santo conversa com o nosso espírito para nos edificar e para confirmar a nossa filiação com Deus. Então, você sabe, porque talvez ninguém mais sabe que você é filho de Deus. Porque o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Letra B, no trabalho do Espírito na vida do crente individualmente, ele nos ensina. João 14:26, mas o conselheiro, né, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito. Então, um dos trabalhos do Espírito Santo na vida do crente é ensinar e relembrar a palavra de Deus. É muito interessante isso aqui, não é? Porque nós precisamos de revelação e o Espírito Santo ele nos dá revelação das coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, nas suas orações, nas suas cartinhas para as igrejas, em quase todas elas ele faz esta oração, que eles fossem cheios do espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade. Esta era a maior preocupação de Paulo com cada crente, que eles tivessem o espírito, que lhes ensinassem a verdade de Deus. Amém? Letra C, ele nos guia. Romanos 8,14 fala, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Então há uma direção, né? A Bíblia diz que aquele que teme a Deus tem uma voz, né? Um instrutor original atrás dele, dentro dele, né? Dizendo, este é o caminho, andai nele, né? Quando desvia para a direita ou quando desvia para a esquerda, esta voz do Espírito nos avisa. Tá bom? Para que nós possamos seguir retamente nos caminhos de Deus. Romanos 8,14. Também na letra D fala que ele nos ajuda a viver uma vida que agrada a Deus, né? Portanto, vivam no Espírito e vocês não vão satisfazer mais os desejos da natureza pecaminosa. Então, quando a gente está cheio do Espírito, a gente consegue agradar a Deus. Gálatas 5:16. E se você quiser ver o texto completo, é maravilhoso, que fala da obra do Espírito e das obras da carne, tá bom?
Pode ler a partir do 16 até o 25 para você entender no capítulo 5 de Gálatas. Tá? Também a letra E fala que o Espírito nos ajuda na oração, né? Olha, semelhantemente o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo nos ajuda na oração porque ele sabe a mente do Pai e sabe qual é a vontade do Pai para nós, tá bom? Então, esta é a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida como indivíduos. Ele vem para estas coisas e muitas outras, mas eu estou falando das principais. No entanto, o Espírito Santo também se manifesta no crente com vistas ao serviço da obra de Deus, tá bom? Serviço do reino. Esse é o número 2 do quarto tópico, tá bom? Letra A do número 2. O Espírito Santo nos dá poder e intrepidez para testificarmos de Cristo. Olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e em todos os confins da terra. Se nós queremos servir a Deus, só tem um jeito, sermos cheios do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos fazer a obra de Deus. Não vai fluir vida de nós. O que nós falarmos não vai convencer ninguém, porque não há poder. O segredo é o poder, e o poder vem do Espírito. Fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando Jesus falou isso, ele ia começar a sua igreja, e ele falou para eles ficarem em Jerusalém, e enquanto eles não recebessem o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a unção no Espírito Santo, eles não podiam sair de Jerusalém para pregar. E eles ficaram confinados no cenáculo 10 dias, até que o Espírito Santo veio. Porque Jesus sabia que sem o poder do Espírito Santo, a sua igreja não seria fundada na terra, através dos apóstolos. E o próprio Jesus, até os 30 anos, nada manifestou de especial, não é? Sobrenatural, porque ele não estava cheio do Espírito Santo. Só a partir do momento em que ele foi cheio do Espírito Santo, lá no seu batismo, é que ele saiu a pregar e a manifestar o poder de Deus. E ele chegou na sinagoga de Cafarnaum, leu o rolo do profeta Isaías, onde fala da vinda do Espírito Santo, em Isaías 61, e ele disse que leu aquela escritura que fala, descerá sobre ti, né, o Espírito Santo, né? E ele disse que hoje tinha cumprido aquela escritura, porque o Espírito Santo desceu sobre ele, logo depois do seu batismo. Então nós precisamos desesperadamente do batismo, do enchimento do Espírito Santo. Todos nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, que foi nos dado como dom, mas a Bíblia diz que nós precisamos nos encher do Espírito, nos embriagar do Espírito. Isto significa transbordar do Espírito. Assim como uma pessoa que se embriaga com o vinho sai do seu natural, também quem está cheio do Espírito Santo sai do seu natural e faz coisas muito grandes para Deus. É diferente, a sua natureza muda. Por isso a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Então, para fazer a obra do Espírito Santo na terra, a obra de Deus na terra, nós precisamos do Espírito Santo. Isso aí está em Atos, capítulo 1, versículo 8, esse texto que eu li anteriormente, né? Na letra B do número 2, fala: ele nos faz entrar no mundo sobrenatural através dos dons que ele nos dá. E diz a palavra: há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito que nos dá. Tá vendo? A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a mensagem do conhecimento. E também através do mesmo Espírito, a outro é dado o dom da fé extraordinária. E pelo mesmo Espírito é dado a outro o dom de curar.
E também por meio deste único Espírito é dado poderes para fazer milagres, e a outro para profetizar, e a outro a capacidade para discernir espíritos, e a outro a capacidade de falar em línguas estranhas, e a outros, pelo mesmo Espírito, a capacidade de interpretá-las. Tudo isso é nos capacitando para entrar no mundo espiritual, para manifestar o sobrenatural, porque o sobrenatural é a norma do cristianismo. Sem a manifestação dos dons do Espírito Santo, a igreja não faz nada, não tem poder nenhum, tá? Na letra C, para fazer a obra de Deus, fala que o Espírito nos traz uma nova compreensão da palavra de Deus, né? Como está escrito esse texto anterior aí, ó, irmãos, da letra B, que fala que ele nos faz entrar no mundo espiritual, está em 1 Coríntios 12, o texto que fala dos dons, né? 1 Coríntios 12, de 4 a 10, tá bom? 1 Coríntios 12, de 4 a 10. Na letra C, diz, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais concebeu na mente humana aquilo que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou estas coisas através do seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito traz uma nova compreensão das coisas de Deus para nós. E isso está em 1 Coríntios 2, de 9 a 10. Aleluia! Na letra D, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, de 7 a 11. Fala que quando o Espírito viesse, ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Jesus, ou seja, o Espírito Santo convence as pessoas de que Jesus é o Salvador. Da justiça, que só Jesus nos justifica dos nossos pecados. E do juízo, quem não crê nesse Jesus vai ser julgado e vai ser condenado. Isso é uma obra que o Espírito Santo fez na minha vida e que fez na sua vida também, por isso ele nos convenceu de nos entregarmos a Jesus. Amém? E na letra E, né? O Espírito Santo glorifica a Jesus, né? Está em João 16, 13 a 15, né? Fala que o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vai nos guiar em toda a verdade e não falará por si mesmo, mas o que ele ouvir, e contará as coisas que ouviu, né? E ele glorificará o Filho, fazendo vocês entenderem tudo que pertence ao Pai e a mim. E por isso é que eu disse que o Espírito tomará o que é meu e fará conhecido a vocês. Então Jesus disse aqui que o Espírito glorifica o Filho, que o Espírito glorifica o Pai, ainda que o Espírito é divino, mas há uma hierarquia, né? E no quinto tópico, irmãos, o Espírito Santo, ele tem símbolos, né? Os símbolos do Espírito Santo é o fogo, que representa a purificação que ele faz nas nossas vidas, a água, que fala que ele é quem sacia a nossa sede espiritual, o vento, que fala do ar, né? O ar que respiramos, que é vital para as nossas vidas, o óleo, que fala da cura, né? O Espírito Santo é usado como símbolo pelo azeite, a pomba, que fala da paz, da mudança que ele traz no interior das pessoas, e o selo, que é a garantia da nossa salvação. Fala que nós, quando convertemos a Cristo, somos selados com o Santo Espírito da promessa. Só esses símbolos do Espírito já merecia um estudo especial, mas fica eles como uma palhinha para vocês, tá bom? E por último, neste estudo sobre o Espírito Santo, resumidamente, porque o assunto é tão vasto, né?
eu gostaria de dizer que o desejo de Deus é que sejamos todos cheios do Espírito Santo, né? Jesus falou em Lucas 11:13, até no 10 em diante, mas principalmente no 13, né? Ele fala: buscai e achareis, pedi dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, todo o que busca acha, todo o que bate abrir-se-lhe-á. Ora, se vós que sois homens sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Isto aí então é o 6º tópico. Olha, Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo, tá? É porque esta é uma condição sem a qual não podemos fazer a obra de Deus, não podemos usufruir do melhor de Deus, não podemos entender as coisas profundas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai nos enchendo, é como um copo que enche. Quando transborda aquele copo, você está batizado no Espírito Santo, tá? Então existe um batismo nas águas e existe um batismo no Espírito Santo e existe o batismo no fogo, que são as provações. Basicamente existem esses 3 batismos na Bíblia. Você já foi batizado em todos eles? Amém? Então fica esta palavra para você, né? Que você possa desejar ardentemente receber o transbordar do Espírito na sua vida. E existem algumas condições, mas a maior delas é você ser sincero na presença de Deus. Deus sabe que você não é perfeito, mas Ele quer que você seja verdadeiro, transparente com Ele. Segunda condição, tenha um grande desejo de ser obediente a Deus. E o Espírito Santo vem e te capacita para você obedecer a Deus em tudo. Olha, em tudo. Você não pode ser seletivo, tá bom? Obedeça em tudo. Assim que o Senhor te abençoe, que o Espírito de Deus transborde na sua vida e fique consciente de que o Espírito Santo é uma pessoa, de que o Espírito Santo é divino. Que o Deus de Israel te abençoe. Fique na paz. Compartilhe e assine o nosso canal Israel Gouveia. Amém.